Salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns dos jogadores mais valiosos do mundo hoje em dia, mas que nunca jogaram, nunca conseguiram atuar na Champions League. A gente tem grandes jogadores aqui que vêm se destacando atualmente no futebol, jogadores que jogam muito, que têm seu valor de mercado, um valor bem alto, mas que acabaram nunca jogando uma Champions League e que a gente espera que eles consigam jogar e até quem sabe conquistar uma Champions League. E também já vou avisando, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e também para no canal, esquece o like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, o primeiro jogador aqui que eu vou citar é atualmente o brasileiro Rafinha, que vem jogando muito, tanto pela seleção brasileira quanto pelo time do Leeds United. Ele infelizmente nunca jogou uma Champions League e o seu valor de mercado atualmente é de 32 milhões de euros. Ele é um jogador que vem se destacando bastante, chamando a atenção de diversos outros clubes. Liverpool já teve interesse, tem interesse, acredito ainda. PSG também já tem interesse por conta de uma possível saída do Mbappé, então ele poderia ser um jogador para meio que substituir o Mbappé. Então ele é um jogador que já está no radar de várias outras equipes e que vem jogando atualmente no time do Leeds. Ele já passou por Sporting e por Rennes também, clubes teoricamente de... O Sporting eu acho que é o clube que ele poderia mais ter chance de jogar uma Champions League, mas acabou nunca jogando. Então no Leeds e no Rennes tem um pouquinho menos de oportunidade por conta de estarem em campeonatos que os principais clubes são sempre os que classificam para a Champions League. Então, lá na França é PSG, Mônaco, Lyon, Olympique de Marseille e às vezes um ou outro clube. E já agora na Premier League é sempre os mesmos. Liverpool, Leicester, eu ia falar o Tottenham, mas o Tottenham tá mais ou menos, Arsenal a mesma coisa, mas aí entra o United, entra o time do Chelsea também. E agora no time do Leeds eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de oportunidade. Bom, já vou citar logo dois meio-campistas que vêm jogando bem, tanto pelos seus clubes, tanto quanto quando são chamados para suas seleções. O primeiro deles é o meio-campista Lucas Paquetá, com valor de 35 milhões de euros, jogando pelo time do Lyon. Ele atualmente, desde o momento que ele chegou no time do Lyon não conseguiu vaga para disputar a Champions League, porque na temporada anterior tinha conseguido a vaga para a Champions League, mas desde que o Lucas Paquetá chegou, o Lyon não conseguiu mais disputar a Champions League. O Lucas Paquetá vem jogando muito bem pelo time do Lyon, desde que chegou está jogando bem, não estava muito bem no Milan, se transferiu para o time do Lyon e aí sim meio que voltou com o seu bom futebol e também voltou a jogar muito bem pela seleção brasileira, tanto que quando é convocado é sempre titular pela seleção. Outro meio-campista aqui só que joga lá pela Premier League, joga pelo time do Aston Villa, que é o meio-campista o Douglas Luiz, também com valor de 35 milhões de euros. O Douglas Luiz nunca mais foi convocado, apesar de eu achar que quando utilizou Douglas Luiz e Casemiro no meio campo foi quando a seleção teve teoricamente o seu melhor momento ali nas eliminatórias, quando abria teoricamente quando abria o campo, que deixava os dois zagueiros, o Casemiro e o Douglas Luiz um aberto de cada lado e liberava as alas para os laterais, e era quando a seleção conseguia melhor jogar, principalmente na melhor fase do Renan Lodi, quando ele estava muito bem no começo lá das eliminatórias. E o Douglas Luiz acho que é o mesmo caso do Rafinha. Por conta de atuar numa liga extremamente competitiva, acho muito difícil o Aston Villa conseguir uma vaga para a Champions League. Para a Europa League, acho também um pouquinho já mais difícil por conta da Europa League também ser teoricamente dos clubes que não conseguem a vaga para a Champions, mas também são muito fortes. O Leicester nessa temporada, não lembro qual foi o outro time que conseguiu. O Tottenham conseguiu a vaga para a Conference League, então acho que a Conference League e a Europa League acho que são teoricamente mais viáveis para o time do Aston Villa. Outro jogador que também atua pela Premier League, vários jogadores aqui que eu vou citar atuam na Premier League, que é o atacante Wilfried Zaha, que joga pelo Crystal Palace e que é um baita de um jogador que eu acho que já deveria ter saído do Crystal Palace, porque ele teoricamente é aquela estrela solitária lá do time do Crystal Palace, já está lá há um bom tempo, mas não se transfere para nenhum outro clube, não sei se amor à camisa ou se não quer jogar por nenhum outro clube, não se sabe, porque ele é um grande jogador e tenho certeza que qualquer outro clube ele teria espaço. Atualmente seu valor é de 45 milhões de euros. Outro jogador aqui também com valor de 45 milhões de euros é o atacante inglês do Calvert-Lewin, só que joga lá pelo time do Everton. Ele tem convocações para a seleção inglesa, já jogou Eurocopa, atualmente vem jogando na Premier League, mas atualmente nunca jogou uma Champions League. Ele é um jogador que vem se destacando bastante, principalmente nessas últimas temporadas, onde ele vinha sendo bastante criticado, mas depois de alguns reajustes lá no time do Everton, ele começou a fazer mais gols. Também teve convocações para a seleção da Inglaterra e conseguiu jogar muito bem, tanto que vem conseguindo jogar bem, mas também infelizmente nunca jogou uma Champions. Vou citar dois aqui do time do Leicester, também lá da Premier League. Primeiro o zagueiro Son Heung-min, o turco, com valor de 45 milhões de euros. É um grande zagueiro, já jogou Eurocopa, vem jogando muito pelo time do Leicester
E o pior, o máximo que ele conseguiu foi disputar uma Europa League, porque o time do Leicester nessas últimas 2 temporadas vinha brigando por vaga na Champions, quarto e terceiro colocado, mas aí na reta final cai de produção e não consegue a classificação para a Champions League. Isso já vem acontecendo há 2 temporadas consecutivas. O outro jogador aqui é o meio inglês, o James Maddison, que já teve seus melhores momentos, hoje em dia busca uma recuperação, mas o Maddison é um baita do meio-campista, com seu valor de 50 milhões de euros, e o caso dele é praticamente o mesmo do Soyuncu, porque eles dois jogam no mesmo clube, e nessas últimas 2 temporadas ficaram bem perto de disputar Champions, mas o Leicester acabou caindo de produção e conseguiu a vaga para a Europa League. Vamos citar agora um dos jogadores que mais vem se destacando no futebol italiano nessas últimas 2 temporadas, que é o atacante Dusan Vlahovic, lá pelo time da Fiorentina. Ele já vem despertando o interesse de diversos outros clubes, não só do futebol italiano, mas também lá da Inglaterra, de alguns clubes lá da Espanha também. Então ele é um atacante que vem sendo bastante observado, mas que também nunca jogou uma Champions League. A Fiorentina que já teve seus melhores momentos, anos 80, anos 90 ali, mas atualmente é um clube que briga por meio de tabela, tem um pouquinho ali mais para cima, mas é um clube que não briga diretamente nem pelo título lá do campeonato italiano, mas também nem por uma vaga pela Champions League. Já vai emendando aqui um pouquinho mais pra frente, o Vlahovic tem valor de 50 milhões de euros. O outro aqui que eu vou citar é o brasileiro Richarlison, com valor de 55 milhões de euros. O Richarlison, desde que saiu do Brasil, atuou pelo time do Watford. O time do Watford que é um time que briga... Quando não tá na segunda divisão, tá brigando para não cair para a segunda divisão, quando tá na primeira divisão lá da Premier League. E então depois acabou se transferindo pro time do Everton. E o time do Everton não é um clube nem que briga por meio de tabela. Não é um clube nem que briga pelo título da Premier League, mas também não é um clube que briga para rebaixamento, mas também... Eu acho que o time do Everton é um time que briga ali para ficar em oitavo, um sétimo, um sexto ali, no máximo estourando, mas briga por vaga direta da Champions, briga por vaga da Europa League, acho que é um pouquinho mais viável, e Conference League também, mas brigar por Champions League, acho que não é uma coisa tão viável para esse time do Everton. Mas brigar por uma vaga na Conference League e até mesmo para a Europa League já é um pouquinho mais viável. A temporada passada, no começo, estava brigando por uma vaga na Champions, estava indo muito bem, mas depois acabou caindo de rendimento e atualmente não vem disputando a Champions League. E espero que o Richarlison jogue uma Champions League, porque o Richarlison é um grande jogador. Vou mostrar aqui um dos principais jogadores jovens da seleção da Inglaterra, que é o atacante Saka, revelado pelo time do Arsenal, que também ainda joga pelo time do Arsenal. O time do Arsenal que não disputa a Champions League já vai fazer um tempinho já, e desde que ele subiu para o time profissional e vem se destacando, nunca atuou numa Champions League. Acho que o máximo que o Saka deve ter atuado deve ter sido numa Europa League. Ele inclusive também já jogou Euro, mas nunca jogou uma Champions. Outro jogador aqui, uma promessa não, né? Já é uma realidade alemã, que é o meio campista lá do time do Bayer Leverkusen, que é o Florian Wirtz, que vem jogando muito pelo time lá do Bayer Leverkusen. Se você acompanha, você tá ligado, você também joga a Fifinha. Você tá ligado que o cara é muito bom, ele é muito bom. E ele vem se destacando mais atualmente pelo time do Bayer Leverkusen. O time do Bayer Leverkusen já teve seus melhores momentos disputando Champions League e tal, mas acho que o máximo chutando deve ter sido disputar uma Europa League também. Vamos citar aqui os dois jogadores com valor de 70 milhões de euros. O primeiro deles é o meio-campista, mas também joga de zagueiro, o Declan Rice, que joga pelo time do West Ham. O time do West Ham ficou muito perto de disputar uma Champions League na temporada passada, porém na reta final do campeonato acabou perdendo a vaga para o time do Liverpool, que acabou classificando no lugar do time do West Ham, e o West Ham então está disputando a Europa League depois de um tempinho também que já não vinha disputando. O outro aqui com valor de 70 milhões de euros é o atacante Mikel Oyarzabal, que joga pela seleção da Espanha, e ele é um grande jogador, joga pela Real Sociedad, e acho que também o máximo que deve ter conseguido deve ter sido disputar a Europa League pelo time da Real Sociedad, e a Real Sociedad vem brigando sim por vaga de Champions, vem brigando ali em quarto, quinto, sexto, ali, vem sempre brigando por uma vaga na Champions, mas até o momento não conseguiu essa vaga. Hoje você viu o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para você no canal. Não esqueça do like também, demorou? Vou voltar para assistir outro vídeo do canal que eu não tenha assistido. Se bastante uns cadinhos aqui, eu já deixo alguns vídeos sugeridos caso algum de vocês queiram assistir também, demorou? E a gente viu nesse vídeo aí bastante jogadores que atualmente vem jogando bem, vem se destacando, mas às vezes o que falta é um pouquinho a mais, o clube se segurar um pouquinho mais nessa vaguinha da Champions para conseguir se classificar. O time do Leicester, por exemplo, 2 temporadas consecutivas que quase consegue a classificação. E o Sociedad está sempre brigando por vaga da Champions, mas nunca consegue. Então, o que falta para esses jogadores acabarem conseguindo disputar essa Champions League seja teoricamente um pouquinho a mais, para um detalhezinho que faz com que ele não jogue uma Champions League. Então, um grande abraço a vocês, falou e fui.